Olá, boa noite a você. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse ICL, o seu programa de entrevistas diário aqui no Instituto Conhecimento Liberta. César Calijon, boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Robs, boa noite para nossa audiência linda. É isso aí, vamos lá. Já vou dar um recado, porque às 8 horas em ponto tem a aula magna com a filósofa Marilena Chauí, então nosso programa vai terminar um pouquinho mais cedo. Por conta disso, vamos já chamar o nosso convidado de hoje? Bora, direto para a entrevista. De olho na tela! Oi, Roncalha! Prazer falar com você aqui no Sinapse. Seja bem-vindo, comentarista do ICL, professor de economia, né, da Unifesp e também colunista da Folha de São Paulo. Olha só, hein? Boa noite, Rô. Boa noite, César. Prazer estar aqui, uma honra, né, estrear aqui nesse espaço tão, vamos dizer, nobre aqui do ICL de entrevistas. Estou muito ansioso pela nossa conversa. Oba. Obrigado, André. O prazer é todo nosso, querido. É sempre uma honra interagir contigo. A gente sempre aprende muito. André, vamos direto para a primeira pergunta, que eu estava debatendo com a Robs aqui antes da gente entrar no programa, que a gente gostaria de te fazer. O próprio conceito do capital, né, essas ideias do campo marxiano, pressupõe uma espécie de exploração da classe trabalhadora e é um conceito que surge para definir aí um momento histórico de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Então, o capital, enquanto processo, seria, de acordo com essas ideias do campo marxiano, esse processo que usurpa a classe trabalhadora, deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser vendida no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência, e nesse processo tira mais valor daquilo que é produzido pela classe trabalhadora. Com base nisso, você acredita que o capitalismo pode ser um modo de produção que vá produzir um mundo minimamente justo para a população de forma mais ampla, ou você acredita que isso é uma proposta inviável? Não joga um balde de água fria na gente logo no começo do programa, por favor, hein? Vai! Então, eu vou começar de uma maneira mais equilibrada. Não. Não tem como. Mas eu vou qualificar para não perder a esperança de todo jeito, mas é o seguinte, é um sistema que ele não foi feito para ser justo, é um sistema que foi feito para ser viril, para ser potente, para acumular, para superar barreiras. Então ele é um modo de produção que justamente tenta direcionar o poder da invenção, né, da inovação, da tecnologia, de uma maneira sempre retroalimentar, ou seja, gerar mais inovação, mais acumulação de lucro. E para fazer isso, ele tem que concentrar os lucros na mão de poucas pessoas, porque o comando sobre esses recursos é muito importante. Então, aquela história de você ter muitos generais numa guerra não funciona. Então, em geral, você tem o topo muito concentrado e você vai abrindo a base da pirâmide conforme você vai, né, reduzindo ali os rankings, né, as patentes dentro de um exército. A ideia do capital é exatamente essa, é gerar uma hierarquia e que essa hierarquia ela diferencie quem está tomando a decisão, quem está correndo risco, e a utilização da força de trabalho das pessoas que estão na base é o elemento central, né, que garante o movimento da roda, porque as pessoas que trabalham não são as pessoas que se beneficiam diretamente do fruto do seu trabalho. Então é muito difícil um sistema que funciona assim, que tem a tendência a concentrar poder, que tem a tendência a concentrar, né, a riqueza na mão de poucas pessoas, que ele esteja olhando para a justiça. Ele está olhando muito mais por uma lógica, né, da conquista, por uma lógica de superar limites, né, exatamente o conceito de meritocracia, do que alguma noção de justiça. Então, por isso, eu acho que é muito difícil que ele tenha esse propósito, que ele sobreviva. Ele vai acabar, como ocorreu no século XX, sofrendo transformações profundas nas relações entre as pessoas, a amenizar isso. Só que aí, Calejão, é só ver, né? A gente já mexeu tantas vezes no capitalismo ao longo do século XX e a gente está batendo recordes nos países ricos de pessoas com doenças mentais, com uma série de dificuldades psicológicas e já tendo a materialidade atendida. Então, realmente é um sistema que tem muita dificuldade de persistir, né, nesse contexto de mais humanismo. Aproveitando que você falou em meritocracia, né? Tem uma frase do Emicida que eu adoro, né? Que diz o seguinte: não há nada mais injusto do que tratar com igualdade os desiguais. Baseado nessa frase, André, você não acredita em meritocracia, acredita? Não, a meritocracia é uma fada, né? A meritocracia é um sistema de
criação semiótica que permite que as pessoas racionalizem o seu fracasso como sendo resultado do seu, né, do seu desígnio, das suas escolhas. E a meritocracia, por isso, oculta todo o conjunto de relações e instituições que geram essa concentração de riqueza, que geram a concentração de oportunidades. Então, a real meritocracia é aquela que parte de igualdade de condições e que pode produzir desigualdade de resultados. Não há nenhum problema em haver desigualdade de resultados se as pessoas estiverem conseguindo aquilo que elas precisam para viver bem, viver com dignidade. Né? O que a gente está falando é um sistema que não produz o básico para as pessoas, então você tem muita pobreza, e não apenas pobreza material, mas pobreza cultural, pobreza social, pobreza de capital social. As pessoas não têm relações, né, que são nutritivas do ponto de vista da existência delas. Mas gera também a concentração de riqueza no topo. E riqueza é poder, ou seja, você está concentrando as oportunidades enquanto você gera ali uma situação de muita pobreza na base. E aí quando as pessoas falam assim, não, mas o capitalismo tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, você vai ver ali, grande parte disso é a China nos últimos 40 anos. Né? Então a gente está falando de um processo concentrado de redução do número de pobres num país que, na minha visão, está muito longe de ser considerado, né, um grande expoente do capitalismo. Ele é uma coisa própria ali que mistura um sistema político estranho ao Ocidente com, vamos dizer, esferas de produção capitalista muito marcadas em alguns setores. Mas eu acho muito difícil, né, a gente, vamos dizer assim, esperar que haja um processo de nivelamento nesse sentido, usando o conceito de meritocracia. André, ao longo dos últimos meses aí, nesses 8 primeiros meses de governo Lula, houve uma série de mudanças, né, na seara macroeconômica, principalmente no que diz respeito à reforma tributária, ao arcabouço fiscal. Agora a gente tem essa questão aí da taxação das offshores. Você estava tentando me explicar de uma forma bastante didática como é que isso vai se produzir. Como é que você enxerga essas mudanças propostas pelo governo Lula e qual é a importância da gente ter um sistema de taxação realmente progressivo? Eu vou começar, como o programa que ele tem perspectivas mais amplas do que o mundinho fechado dos economistas, eu vou começando oferecendo para quem está nos assistindo a imagem do filme Mad Max, né, o último, do George Miller, que foi produzido. Os primeiros 5 minutos do filme, eles mostram muito uma economia que eu vejo muito similar, ainda que metafórica, ao que a gente vive no Brasil. Então, uma elite encastelada no topo ali de uma montanha, com riquezas, recursos naturais, água, comida, e toda uma população vivendo no deserto, sempre à espera de algum farelo que caia lá de cima na forma de um benefício momentâneo. E tem uma parte do filme, né, nesse momento, Rui e César, que o líder supremo ali, ele diz assim, não dependam de água, a água gera um vício em vocês que torna-os fracos, então não desejem água. E para mim ali é uma representação muito clara do capitalismo, que é a ideia de não desejem dinheiro, porque você não é ninguém sem dinheiro no capitalismo. Claro. A cidadania no capitalismo se chama moeda, se chama dinheiro. Então é isso que te dá o direito de ser cidadão dentro do capitalismo. Então, essencialmente, o que os ricos no Brasil fazem? Eles dizem assim, olha, lute, 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 se não der certo é culpa sua, não culpe o sistema. Enquanto eles se beneficiam tremendamente de um sistema que só faz o rio correr para cima. Né? O capitalismo é um dos poucos sistemas hidrográficos em que o rio ele vai na contramão da gravidade. Né? Ele sobe, ele não desce. E aí a gente está vendo uma situação agora, pegando essa ilustração, em que o governo Lula, né, de maneira, eu acho que bastante explícita, está tentando gerar ali uma drenagem de recursos lá do topo para baixo. Fazer o rio correr na direção, né, da sua foz, ou seja, correr de acordo com a gravidade. E a gente está vendo a luta que é isso. Então vamos pegar aqui essas duas medidas, que são medidas pontuais, não são medidas que vão resolver qualquer problema fiscal do governo, porque elas arrecadam relativamente pouco, mas elas têm esse condão de gerar mais justiça tributária, que é muito importante. Então a primeira delas é taxar os fundos exclusivos. Esses fundos fechados atendem a cerca de 2.500, no máximo 2.800 pessoas,
que são as pessoas mais ricas do país, que juntas têm aí cerca de 800 bilhões. Esse número era 900 bilhões até o final do ano passado. Só que aí com os movimentos, com a vitória do Lula, esse pessoal já começou a sacar os recursos, até porque os fundos tiveram um desempenho ruim no ano passado. Então eles já começaram a sacar aí cerca de 200 bilhões. E o Haddad quer fazer o quê? Exatamente taxar esses fundos, que eles não são taxados enquanto a pessoa não sacar o recurso. E isso permite que esses fundos exclusivos transfiram essa riqueza, por exemplo, entre dependentes, descendentes. Então pode ser uma forma de planejamento sucessório, em que você torna, por exemplo, o seu filho, eventualmente, um cotista, né, você substitui, e você pode ir fazendo as transações ali dentro, e você vai transferindo a riqueza de uma maneira que ela nunca é tributada, que é conhecida como a estratégia Warren Buffett. Warren Buffett, ele diz que ele ganha dinheiro, sabe como? Nunca vendendo ações boas, porque ele não é tributado, né? Porque a tributação vem em geral na hora que você vende a ação, e você deixa a ação lá. Então, o propósito do fundo exclusivo é esse. O que o governo quer fazer? Aplicar uma isonomia com relação aos outros fundos, que tem o Come Cotas, que é uma tributação que ocorre 2 vezes no ano, e que ela tributa o rendimento financeiro que foi feito até ali ou que está projetado para ser feito. E isso, então, garante ali um nivelamento. E o curioso é que eu converso muito com as pessoas da Faria Lima e tenho muitos haters da Faria Lima, né? Então, os haters, quando saiu essa medida, e eu fui falar bem dela, eles vieram falar, não, essa medida é boa. Essa medida é boa porque gera isonomia com os outros fundos. Ou seja, mesmo o pessoal da Faria Lima fica incomodado de ter 2.500 pessoas que não pagam imposto. Olha que coisa interessante. Olha o grau de proteção da plutocracia brasileira. Olha o grau de proteção dessa aristocracia financeira. E o segundo é taxar, né? Eu gostaria de chamar de projeto de lei Paulo Guedes, né? Acho que seria uma forma simbólica da gente representar a taxação das offshore, né? Porque acho que ninguém representou melhor, né, que o Paulo Guedes decidia ter 10 milhões de dólares guardados, né, lá no exterior, enquanto ele fazia aqui medidas, né, de um grau de histrionismo, né, de um grau de encenação meio insana, que gerava volatilidade no dólar, né? E aí isso gerava enriquecimento para ele. Aí esses 2 pontos são importantes e eu já termino. Por quê, César? Quando o governo apresentou, né, a taxação de fundos junto lá com o projeto do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, rapidamente, né, o Arthur Lira falou, não, peraí. Não, vamos colocar isso à parte, a gente tem que discutir isso à parte. Isso aqui não pode ser parte de nenhum processo, a gente tem que fazer algo separado. E aí começou já a pressão por, né, ou reduzir a alíquota, ou gerar algum tipo de benefício para que os ricos entrem nessa tributação de uma maneira mais vantajosa. E as offshore é a mesma coisa. Olha, eles chegaram no grau, isso ainda não está decidido, então a gente ainda vai ver essa luta. Sabe o que eles querem fazer? Simplesmente isentar a variação do câmbio no rendimento desses ativos que estão fora do país. Aí, basicamente, é o equivalente a você dizer assim, nós vamos tributar em dólar. Tá. Olha o grau, né, o grau do negacionismo econômico dessas pessoas, que é, obviamente, motivado financeiramente. Sim. É você taxar em dólar. Isso não existe em lugar nenhum. Se você tem um fundo cambial aqui no Brasil, que é um fundo de aplicação que ele vai gerando rendimento de acordo com a variação do câmbio, você paga tributo em cima da variação cambial, porque é a forma dele gerar rendimento. E eles estão querendo criar uma maneira de proteger essa turma endinheirada que tirou o dinheiro do país, eliminando, né, a tributação em cima da variação cambial. Então vai ter muita pedalada aqui nesse caminho, vai ter muita tentativa de aliviar, né, a tributação em cima desses super ricos, e eu acho que isso é o símbolo do quão importantes são essas medidas. Muito bom, André. Falando em medidas e falando em governo, eu queria trazer uma frase do presidente Lula no início, né, do mandato. Ele diz o seguinte, olha, é preciso distinguir gasto público com investimento em programas sociais, como Bolsa Família. E aí o mercado se apavorou, né? Lógico que com essa fala do presidente Lula. E aí eu te pergunto, André, é possível ter responsabilidade fiscal com responsabilidade social na prática? E se você tiver um exemplo de algum país, de alguma economia, acho que vai ser muito legal para a gente conhecer. Boa, Robson. Então vamos dizer assim, o pessoal da Faria Lima, eles gostam de dizer que não tem responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Eu inverto a lógica. Para mim não pode haver responsabilidade fiscal
sem responsabilidade social. Porque o propósito do Estado é justamente, no contexto que nós vivemos de uma democracia, principalmente pós-Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição cidadã, o Estado tem o dever de cuidar das pessoas. Então, se você vai fazer o equilíbrio de contas à custa das pessoas, à custa de cuidar delas, isso não é responsabilidade fiscal. E aqui eu acho que é onde a gente tem que se diferenciar do que eu chamo dessa visão de planilha, né? A cabeça de planilha. Então eu posso equilibrar o orçamento público e todo mundo está morto. Eu posso equilibrar o orçamento público com os ricos pagando mais e os pobres tendo acesso a serviços universais, os pobres tendo acesso a transporte de qualidade, a saúde de qualidade. A questão toda é quem vai pagar a sua fatia. Por isso que eu acho muito ruim, né, a gente considerar a responsabilidade fiscal no vácuo, como se ela fosse exclusivamente um equilíbrio de números. Ela não é um equilíbrio de contas, ela é um equilíbrio social. E aí vem um ponto fundamental para a gente, né, pegar esse gancho do presidente Lula de gasto e investimento. O que é um investimento? É um gasto presente que gera um retorno no futuro, em que você resgata o dinheiro que você gastou hoje mais um adicional. A visão Faria Limer de mundo, que é a visão financista, ela enxerga o retorno exclusivamente pela dimensão financeira. Quando você está no governo, adotar essa lógica implica basicamente eliminar uma série de serviços que são, como a gente chama, fundo perdido. Porque eles vão para a sociedade e eles não retornam pelas mesmas pessoas. Então, quando você gasta com Bolsa Família, esse dinheiro ele vai circular pela economia. E no atual estado da nossa tributação, é o pobre que vai devolver o dinheiro para o governo via tributação, porque ele é o mais tributado. Mas se você mudar a estrutura tributária, ao gastar o dinheiro com as pessoas de baixa renda, pode ser que os ricos devolvam esse dinheiro para o Estado na forma de tributação. Então veja que o equilíbrio de contas pode se dar de diferentes maneiras, umas mais justas e outras mais iníquas. Hoje a gente está, infelizmente, no extremo da iniquidade, da desigualdade, da injustiça. E a gente tem que caminhar na direção, né, de maior progressividade. E fazer isso implica a gente abandonar a lógica financista, que infelizmente rege as discussões de política fiscal, e adotar uma lógica cidadã, em que eu gastar dinheiro com Bolsa Família, e isso já tem fundamentação acadêmica, já tem fundamentação em dados. Não estou tirando nada aqui como fantasia, como aspiração. Isso aqui são números, estudos mostrando que quando você faz gasto em Bolsa Família, você tem um efeito multiplicador sobre a economia. Quando você investe em infraestrutura, você tem um efeito multiplicador na economia, na forma de mais empregos, de mais renda, que excede o gasto que o governo fez e gera arrecadação, gera atividade empresarial, que vai gerar arrecadação na forma de lucro das empresas, vai gerar emprego, vai gerar renda, que gera imposto de renda que volta na forma, né, do pagamento dos trabalhadores. Então o problema reside em olhar a economia como um corpo sistêmico, em que nada se perde. O que a gente tem é uma transformação, que novamente não é nada novo, né? A gente já sabe disso desde pelo menos do Lavoisier, né, da ideia de que nada se perde, tudo se transforma. Na economia, você não apenas não perde, como você pode ter até ganho por esses efeitos multiplicadores. Então, responsabilidade fiscal tem que ser responsabilidade social dentro dessa lógica cidadã de retorno a partir do gasto do governo. E só a segunda pergunta, que é: qual país está mais próximo deste modelo que você acabou de contar pra gente? Curiosa aqui. Eu vou dizer que talvez... Tá, o que seria mais próximo dentro dessa minha definição seriam os países escandinavos. Então ali é onde você encontra o que hoje a gente conhece como os maiores estados de bem-estar social, em que o governo tributa de maneira progressiva, ou seja, ele tributa pesadamente os mais ricos e tributa mais levemente as pessoas de mais baixa renda. Quando a gente está falando de Escandinávia, baixa renda não é a mesma coisa que a gente conhece aqui por baixa renda do Brasil. Claro. Porque eles são sociedades que a gente chama de classe média, né? Então as pessoas estão todas concentradas ali na classe média, você tem desigualdade, mas existe uma tributação muito forte em cima de capital e existe também uma realocação desse dinheiro, não apenas na forma de serviços públicos, né? Os amigos suecos que eu tenho, eles reclamam que o metrô, né, os leva em 5 minutos para qualquer canto da cidade, né? Eu acho curioso eles reclamando disso. Problemão, hein? E eles têm universidade pública, né? Eles têm tudo isso. Mas, né, isso reverte, e eu não acho que reverta
né, nesse sentido, porque o Estado está tentando mostrar serviço, não é? Que a democracia ele funciona. E fazer a democracia funcionar implica isso. E note, Rô, como isso se traduz em mudanças de comportamento. Tem uma fábula que é contada muitas vezes em escolas de negócio, que diz o seguinte: na Escandinávia, agora eu não lembro se é Suécia ou Dinamarca, mas eu acho que é Suécia, eles dizem que quando a pessoa chega no trabalho, ela estaciona o carro mais longe da entrada da empresa, para deixar as pessoas que estão mais atrasadas estacionarem mais perto, para que elas possam chegar antes ao trabalho. E isso muitas vezes é tratado como a causa do desenvolvimento. E eu queria aqui provocar quem nos acompanha a inverter a causa. Você tem cidadania, você tem civilidade quando a sua sociedade é desenvolvida, quando você não precisa atuar de uma maneira sempre concorrencial, sempre predatória, em cima daqueles que são seus conterrâneos, porque eles são cidadãos como você. E eu acho que esse é o ponto. A gente precisa produzir uma sociedade desenvolvida, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista institucional, se a gente quiser que as pessoas reforcem a cidadania. Porque aí sim elas vão ter motivação para atuar em prol do bem coletivo e não de maneira defensiva e autocentrada. Ótimo ponto, vale um corte essa fala. É óbvio que existe uma relação dialética entre isso que o André está propondo, mas essa inversão me parece absolutamente formidável, o raciocínio e como você o apresenta, André. A gente está caminhando aqui por os 7 minutinhos finais, mas eu não posso deixar de te perguntar isso, cara. Ao longo dos últimos meses, eu e você, a gente vem debatendo, eu te perguntei isso diversas vezes no N2 acerca do Campus Neto, e a gente fez múltiplas análises acerca da atuação política do Campus Neto. Como é que você sente isso hoje em dia? Você acredita que o Campus Neto segue tendo uma atuação política? E como é que você sente que está essa relação do Bacen com o governo federal atualmente? Bom, eu estou ainda procurando o momento em que ele atuou tecnicamente. Tá. Eu quero deixar isso bem claro. Boa. Porque, para mim, ele é um ator político que se camufla, né, como um ator técnico, que se esconde atrás da técnica para não revelar as suas propostas, para não revelar a agenda política que ele tem. E ele é lançado e ajudado pela imprensa corporativa, que simplesmente, né, oculta, ignora os diversos excessos que ele comete. Então eu vou pegar apenas os últimos, Calejão, para deixar bem ilustrado, porque a capivara deles, né, como o pessoal usa na polícia, é longa. É longa. Apenas nessa semana, ele emitiu uma opinião sobre a reforma tributária e sobre a proposta do governo de atingir o equilíbrio fiscal por meio da arrecadação, ou seja, tentando tributar mais de grandes corporações e dos super ricos. E aí eu me pergunto, por que o presidente do Banco Central, se não porque ele tem um viés ideológico marcado, se não porque ele tem uma agenda política muito clara, está comentando sobre o esforço do governo federal, do qual ele é autônomo, em atingir o resultado fiscal que ele está cobrando do governo desde o início do ano. Ou seja, não basta o governo entregar o resultado, o governo tem que entregar o resultado do jeito que sua santidade, o presidente do Banco Central, quer. Trabalha aí para mim, Lula. Se isso não é atuação política... É tipo isso, exato. Né? Eu sou a santidade, eu sou o quarto poder, você tem que fazer não só o que eu estou falando, mas da maneira que me soa ideologicamente aprazível. É a autoridade monetária se metendo na política fiscal e dizendo que é técnica nesse processo, né, André? Exatamente. E muitas vezes se tenta fazer uma falsa equivalência, dizendo assim, não, mas a política fiscal afeta a política monetária. Olha, se a política fiscal afeta a política monetária, eu gostaria então que ele falasse dos efeitos da política que ele adota junto com o Copom sobre a política fiscal. Porque quando ele define a taxa de juros, a cada 1% que ele sobe a taxa Selic, ele onera o governo federal em 30 bilhões de reais no ano. No ano, 30 bilhões. Só para comparar, Rô e César, toda a discussão dos fundos exclusivos, toda a discussão da taxação offshore, dá menos que isso. Toda essa discussão dá menos do que o valor que o Banco Central onera o governo federal em 1%.
Com 1% de taxa e 1% Selic. quando ele sobe a taxa Selic. Quanto que ele subiu desde de março de 2021 para cá? 11%. 11%. Então imagina o estrago. Este ano, a gente está se encaminhando para gastar 700 bilhões, com B de bola, de reais, apenas com juros da dívida pública. 700 bilhões. Uhum. E o Haddad está lá suando para conseguir 50, gente. Uau. 50. Entende? Então as desproporções são muito grandes. E ele que está lá comandando isso, o Roberto Campos Neto. Uhum. Então me chama muito a atenção o tipo de indignação seletiva que ele tem, que mostra o viés ideológico, quando ele considera que a taxação de super ricos, a elevação de receita, causa erosão econômica, entre aspas. Ele usou esse termo. Erosão econômica. Selic em 13,75 não causa erosão econômica? Para ele não sabe o que causa? Selic a 13,75? Um ajuste cíclico da economia que ajuda o Banco Central a atingir a meta de inflação. Em outras palavras, desemprego e desaceleração econômica. No meu vocabulário, isso é erosão econômica também. Mas essa parte ele não conta pra gente. Né? Deixa isso para lá, né? Só para finalizar, André, você é a favor ou contra a autonomia do Banco Central? Do jeito como ela está, eu sou contra. Porque acho eu que posso explicar porque não se está vocês funcionando. Não, porque claramente não está funcionando, ponderar, mas não existe mas autonomia vale, legítima, sim. né, André? Porque não é uma sentido. autonomia, né? Não é existe, política. não existe exatamente. A autonomia que eu defendo, se ela for existir, é uma autonomia que, primeiro, tem um mandato sincronizado com o presidente da República, em que o presidente da República escolhe o seu banqueiro central, para que haja uma harmonização entre as políticas fiscal e monetária. Segundo, que a autonomia seja feita não apenas com relação ao governo, mas que ela seja feita de maneira simétrica com relação ao mercado financeiro. Esta autonomia não tem esta simetria, ela é assimétrica. Então, a gente vê, ontem, se eu não me engano, onde que estava Roberto Campos Neto? Na XP Experience. Quando foi a última vez que ele foi ao sindicato dos eletricitários conversar com eles? Qual foi a última vez que ele foi conversar, né, com o MST? Porque se ele é independente e autônomo, por que ele não conversa com todos os grupos sociais? Mas não, o viés é muito claro. Só um exemplo paralelo, por que a lei das estatais oferece 3 anos, exige 3 anos de quarentena prévia para qualquer pessoa que teve relação com o partido político para assumir o controle de uma estatal, mas um diretor do Banco Central, ele só tem que esperar 6 meses para pegar qualquer emprego que ele quiser no mercado financeiro. Então, note, os desequilíbrios, eles evidenciam que essa autonomia é uma farsa. Ela, na verdade, é uma autonomia anti-esquerda, porque ela não feria um governo de direita, ela é uma autonomia anti-esquerda que serve justamente para você tentar sabotar os planos de avanço social de um governo progressista. Uau, que aula! Ficaria sempre aqui também conversando. A gente disse para vocês, né? É sempre. Conversar com o Roncalli é isso. É sempre uma aula, e de forma muito didática, muito leve, cheio de metáforas, muito gostosa. Querido, um prazer falar contigo. A gente vai te convidar novamente ao longo dessas próximas semanas para ter um pouco mais de tempo, porque tudo que você traz para a mesa é absurdamente enriquecedor, Roncalli. Esses 30 minutos foram só um aperitivo, Roncalli. A gente vai te convidar para voltar aqui para o Senado, você viu? Com certeza. Rapidamente. Eu vou incomodar vocês para vocês me trazerem de volta, porque eu adorei esse formato. Vocês estão de parabéns pelo programa dinâmico, enriquecedor, informal, esse bate-papo fluido. E hoje a gente tem uma aula agora magna, que a gente não pode perder, né? Então, hoje a gente termina por aqui, mas eu deixo um abraço e um beijo para vocês e para todo mundo que nos acompanha. Obrigado, querido. Beijo pra você André. também, André. Volte logo. Alô, produção. Bota o André na fita para a gente poder conversar mais com ele. É isso aí. Só queria lembrar então da programação do ICL, que começa às 7 da manhã com Leandro Demore, das 7 às 8 da manhã, e das 8 às 10h30 tem o ICL Notícias, primeira edição, que já vai aparecer na nossa tela. Olha lá, com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira e William De Luca.